Brasileirão, amigos do canal. Eu sou o Vicente Ribeiro do canal Amigo do Futebol. Mais uma vez, pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Campeonato Brasileiro, sobre essa rodada do final de semana, especificamente do jogo do Bahia versus Internacional. O Internacional venceu o Bahia por 2-1. Foi um jogão, pessoal. Foi grande jogo. Aliás, no final de semana aí, teve vários jogos e os duelos foram muito grandes. Porque todo mundo agora na reta final quer vencer. Quem está lá na ponta quer vencer e quem está aqui embaixo também quer vencer para sair da zona do rebaixamento. E o Internacional entrou para poder vencer, pessoal. Que a ideia do Internacional é chegar lá na frente de novo. É ficar entre os 4 para disputar a Libertadores, já que ele estava lá na ponta, caiu, mas não sei se ainda ele continua sonhando com o título, porque a distância do São Paulo já é bastante grande. Mas o Internacional estava lá na ponta com aquele treinador, se não me engano, Kudê, se não me engano o nome do rapaz, mas ofereceram para ele uma proposta boa, um caminhão de dinheiro, mas não sei o que, lá para a Europa, e ele pegou o barco e foi embora. Abandonou aí o Internacional, pulou do barco, o primeiro carro que passou ele foi embora. E o Internacional ficou a ver navio. Aí contrataram o Abel Braga, porque o Abel Braga tem história, inclusive no Internacional. Como o time ficou abandonado, como o time começou a cair, eles chamaram o Abel para tentar salvar o Internacional, para não deixar voltar lá para baixo. Mas como o Internacional já estava num esquema, e o Abel pegou o bonde andando e perdeu mais umas 3 ou 4 partidas. E eu até comentei aqui, eu acho que o Abel deu um tiro no pé, porque ele veio para salvar o Internacional e de repente o Internacional continua perdendo. Mas para ele, que tem uma história, inclusive no Internacional, não é bom ele continuar perdendo, porque senão eles vão querer queimar ele, mandar embora e ele sujar o currículo dele. Para todo mundo que conhece o Abel, ele era um zagueirão, jogou em várias equipes, virou treinador, ganhou vários títulos, jogou muito, entendeu? Nesses times que por onde ele passou, ele fez história. Ele já é um treinador, se não me engano, de 68 anos. Ele não precisava aceitar esse cargo que ele aceitou no Internacional. Mas como todo profissional que gosta do desafio, ele aceitou o desafio e estava comandando o Internacional, apesar das derrotas que estava vindo, sofrendo. Mas ele colocou o Internacional do jeito dele. Perdeu aí para o América Mineiro, saiu da Copa do Brasil. Depois, se não me engano, saiu da Libertadores. Mas acertou o time. O time do Internacional voltou a jogar bem. Voltou a jogar muito. E nesse último jogo aí, pessoal, o Internacional perdeu uma carreta de gols. Venceu o jogo? Venceu. Mas não precisa melhorar alguma coisa. Porque o ataque do Internacional, no mínimo, perdeu uns 4 gols feitos. Mas foi lá e fez o primeiro gol. O Dourado cabeceou, fez o gol. Depois, num pênalti, o Galhardo
foi lá, fez o segundo gol. Poderia ter ganhado demais? Poderia. Mas errou muito. Perdeu muitos gols. Aí levou o gol do Bahia. Vocês lembram do Ramírez? Aquele que envolveu numa polêmica com o jogador do Flamengo? Pois é. O Ramírez passou no meio de 3 jogadores do Internacional da zaga, dentro da área, e fez o gol do Bahia. Sem contar que o Bahia também perdeu umas 2 oportunidades. Então, o que seria melhor? O Internacional dar uma goleada com aquele tanto de gol que perdeu? Ou o Bahia sair pelo menos com empate, já que também perdeu gols? Ficou difícil, porque o Internacional significa que ainda precisa melhorar. Por que precisa melhorar? É porque ele venceu a partida. Foi muito bom ele ter vencido a partida. Para ele, né, claro. Mas a quantidade de gols que ele errou não fez falta nessa partida. Mas pode fazer falta em outra partida. Que de repente, às vezes, ele está perdendo. Ele está empatando. E o jogador não pode perder gol daquele jeito. Só o centroavante e o goleiro. Só isso aí eu vi umas 2 ou 3 vezes. E lá na zaga, não tem como um time igual o Internacional deixar um jogador igual o Ramírez fez lá. Entrou no meio de 3 jogadores, 3 defensores do Internacional, ele passar e ir lá fazer o gol. Um time igual o Internacional não pode deixar isso acontecer. Mas, pessoal, para a tabela, para o Internacional, foi bom, porque o Internacional está lá em 4º lugar. Enquanto o Bahia está lá no 16º lugar. Porque lá no primeiro lugar está o São Paulo com 56 pontos. O Atlético Mineiro com 49, Flamengo 49, Internacional 47, Grêmio 45, Palmeiras 44, Fluminense 40, Santos está com 39, Corinthians está com 39 e o Ceará com 36. O Atlético Mineiro, o Atlético do Paraná está com 34, o Atlético Goianiense com 34, Bragantino com 37 e Fortaleza com 31. O Sport está com 29, aí que vem o Bahia com 28. O Vasco está com 28, é o primeiro da degola, da zona do rebaixamento. O Goiás com 23, Botafogo com 23 e o Curitiba com 21. Então, esse jogo do Bahia ter perdido, para ele não foi bom, pessoal. Ele é o primeiro depois da zona do rebaixamento. Ele deveria pelo menos ter empatado. Ele perdeu o jogo. Se praticamente o Vasco agora vencer uma partida, quem vai estar no rebaixamento vai ser o Bahia. Então, ter perdido esse jogo para o Internacional não foi bom. Mas aconteceu, né? Aconteceu, não aproveitou. Poderia ter buscado um empate, errou gol na frente do gol, na frente do goleiro. A finalização não foi boa. E isso aí trouxe um prejuízo para o Bahia. Aí, pessoal, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, acionasse o sininho, desse seu like, porque eu vou continuar aqui até o final do campeonato, acompanhando os jogos, acompanhando os bastidores, o que acontecer com a torcida, com o treinador, com dirigentes. Eu vou estar aqui passando para vocês. Essa história do Abel aí, para mim, não foi legal, pessoal. Não foi legal porque o Abel é um cara que tem história dentro do Internacional, e de repente ele ficar sabendo pela imprensa. Ficar sabendo pela imprensa que seria mandado embora, já que ele tem contrato até fevereiro. Se não me engano, hoje foi o último jogo dele, ele não quer tocar mais no Internacional, entendeu? Porque ele ficou sabendo disso aí pela imprensa, que o Internacional já tem até contrato com o treinador lá de fora.
para ele não foi legal, porque o Internacional poderia ter chamado ele de dizer para ele, ó, Abel, agora que o time engatilhou de novo, nós vamos tocar esse resto do campeonato e se tudo der certo você vai continuar o ano que vem. Talvez seria o plano dele isso aí. Mas quando ele ficou sabendo que o Internacional já contratou um outro treinador lá de fora, aí não ficou legal, pessoal. Não ficou legal para ele, não ficou legal para o Inter. Aí ele quer aproveitar que ele venceu esses últimos jogos, aí ele vai sair por cima, que de repente ele consegue um outro contrato bom com a outra equipe no campeonato do ano que vem. Isso é o que eu estou pensando, pessoal, é minha opinião, tá bom? Não vou alongar não, para esse vídeo não ficar muito grande, mas toda a informação que eu tiver aqui, eu vou voltar e passar para vocês. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, até o próximo.